Bom, nós vamos dar seguimento ao estudo do livro Missionários da Luz, e a sensação que eu tenho é que eu nunca li esse livro. Que coisa interessante e bonita até, porque essa sensação de que estamos vendo pela primeira vez é porque nós conseguimos agregar um pouco de cultura e de conhecimento para poder realmente entender o que está acontecendo. E parte do que será dito hoje foi exatamente o que a Cláudia disse na mensagem da Linha de Luz sobre as doenças. E nós vimos nos outros capítulos aquela questão do médium, do centro espírita. Allan Kardec, André Luiz retrata ali a nossa realidade como trabalhadores da instituição. Ele assiste aquela reunião mediúnica, ali ele observa entre 18 pessoas, três médiums. O rapaz que tem problemas na área sexual, ele analisa aquela senhora que tinha o hábito alimentar de forma desregrada e aquele senhor que utilizava de alcoólicos. E ali ele vai observar um mundo microbiano totalmente diferente, diverso daquilo que ele estudou, pesquisou a vida toda. E em se tratando, André Luiz, do cientista, me fugiu o nome dele agora, Leide. Carlos Chagas. Carlos Chagas, exatamente. Em se tratando de Carlos Chagas, que foi um dos maiores expoentes da medicina no Brasil, né? Com certeza a Cláudia conhece. Ele era uma autoridade máxima no assunto, né? Autoridade máxima. Os feitos dele como médico, nunca nenhum médico do mundo fez. E ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel. E quando Einstein esteve aqui no Brasil, eles tiraram uma fotografia juntos. Então, era uma pessoa com uma capacidade de pesquisa, porque ele tentou clinicar, mas como clínico ele se confundiu com todos os outros e ele foi mais um, mas não era esse o caminho dele. Então, ele foi realmente um pesquisador, um descobridor, um desbravador, numa época em que a pessoa tinha que ter um amor imenso pela profissão, um desprendimento grande pela sua vida, para poder se envolver com tantos problemas que não eram conhecidos, enfim. Foi um espírito grandioso. Então, quando ele se viu diante de tudo aquilo, daquelas formas, daquelas larvas, ele ficou assim, ele ficou inconsolável, né, de desconhecer tudo aquilo. E como se não bastasse o desconhecimento, ele via as circunstâncias em que as pessoas eram vítimas daqueles ataques, né? E aí ele também se colocava na condição de alguém que viveu, né, que passou por aquilo que foi, digamos, entre aspas, explorado pela ação do chamado vampirismo, que é o termo utilizado aqui. Então, nós estamos estudando toda essa questão. Depois, nós também nos surpreendemos quando André Luiz percebeu que a vibração dos médiuns se confundia com a vibração dos guias. E depois Alexandre disse que eles não se sustentariam naquele padrão até chegar em casa. No meio do caminho, aquilo já voltaria ao normal. Aí eles seguem, né, a esse rapaz que estava com a mãe, com a irmã, foi o que nós estudamos a semana passada. E aí nós vimos como que as entidades foram chegando, e não eram entidades agressivas, não eram entidades que queriam prejudicá-los. Ainda tem esse detalhe, hein? Ainda tem esse detalhe. Eram entidades familiares, eram amigos, né? Era o marido, né, da senhora, que era o pai dele, eram os amigos de prostíbulo dele. Então ele estava ali entre família. E o problema, o prejuízo, a agressão ao organismo
pelo ataque das formas larvárias. Isso aí foi algo assim que surpreendeu André Luiz. E o outro detalhe que nos chama a atenção é que as formas larvárias não eram entidades espirituais, não, eram micro-organismos mesmo. Isso foi outra coisa que surpreendeu ele. Por quê? Porque ele percebeu que espiritualmente, ou melhor, que esse processo de contaminação nosso não acontece só quando nós estamos encarnados, isso também acontece quando estamos desencarnados. É o que a Cláudia leu hoje. Não existe um estado patológico apenas orgânico. Por quê? Porque o nosso organismo ele é perfeito, o sistema imunológico nosso, ele é uma construção divina. Então nós temos que romper esse equilíbrio orgânico com o nosso comportamento, né, alterado, com a nossa mente doentia, e a partir do momento que nos desequilibramos, nós abrimos as portas espirituais e nos afinamos com as entidades que nos são afins. Porque se nós já tivemos milhares de existências, e se a história mostra como que o ser humano ele procura problema, ele cria situações complicadas. E nós lemos também a semana passada, que me chamou muito, da última vez, que me chamou muito a atenção, de que as nossas fragilidades, elas se exteriorizam em função de feitos nossos, de outras existências. Então, de repente, eu posso entrar numa crise depressiva, posso entrar num processo, né, doentio, em função de problemas que eu vivi lá na minha existência, sei lá quando, mas aquilo é algo que está, não foi resolvido ainda. São feitos, são atitudes, são consequências que estão na nossa psique, e como a nossa essência é divina, nós não podemos conviver com essas situações que não foram resolvidas, né? Um exemplo, uma analogia que podemos fazer é quando nós fincamos um estrepinho no dedo, né? A gente vai cortar lá o pingo de ouro, vai sem luva, de repente a gente vê que tem vários pontinhos ali atrapalhando a gente, penetrar a pele. Em pouco tempo o organismo, se a gente não tirar, o organismo vai jogar para fora, ele vai inflamar, ele vai jogar para fora. Por quê? Porque aquilo não faz parte do nosso organismo, ele vai rejeitar. Com relação à alma, é a mesma coisa. Tudo aquilo que nós assimilamos, todo o nosso comportamento, os nossos feitos, as consequências, tudo que não é compatível com a natureza divina da nossa criação, tem que ser jogado para fora. E aí instala-se o processo patológico, né? A lesão perispiritual, a consequente lesão física, ela vai surgir em função disso, dessas energias que nós acumulamos em função de determinados comportamentos. Quando Jesus chegou para os apóstolos, porque naquela época o pessoal adorava rezar, né? E rezava, e o templo fazia a sua oferta, aquela coisa toda, né? E os templos em Jerusalém, quando a pessoa queria sacrificar algum animalzinho, não podia levar de casa o animal. A questão comercial era terrível. Só valia os animais dos criadores credenciados pelo templo, né? Então o indivíduo ainda tinha que gastar uma grana para comprar aquele bichinho, porque aquele é que... Então essa questão nossa é complicada, né? Que nem aqui na prefeitura o pessoal reclamava. O indivíduo quer colocar um poste, ele não pode chegar em qualquer loja e comprar um poste de energia elétrica, ele não pode, não se brinca com energia elétrica. Ele tem que comprar um poste de uma empresa credenciada, que é aquela empresa que tem responsabilidade no cumprimento de normas, que não vai fabricar produto que vai comprometer, etc. e tal. Então, o princípio era o mesmo. E Jesus olha para aquele pessoal e fala assim, olha, se vocês estiverem diante do altar
para fazer a sua oferenda e se lembrar de que o teu próximo tem algo contra você, olha o detalhe, não é você se lembrar que você tem algo contra o outro, porque na verdade nós nunca temos nada contra ninguém, nós estamos sempre bem com a gente, né? Mas olha como que Jesus, olha a pegada dele, e você se lembrar que o seu próximo tem algo contra você. No meio espírita a gente costuma falar, ah não, o problema é do outro. Não é do outro. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse, se você se lembrar que o seu próximo tem algo contra você, acabou ali a oferenda. Acabou ali a oração. Primeiro vá se reconciliar. Ou seja, a reconciliação com o outro, Jesus colocou acima da oração. A oração só é válida se nós tivermos as condições mínimas no nosso sentimento, nas nossas emoções, para poder viver com dignidade o momento da oração. Então, nós temos que entender que no nosso mundo íntimo ainda nós trazemos uma série de comportamentos, de atitudes que prejudicaram o nosso próximo, e essa questão não foi resolvida. E o detalhe é que nós não temos como voltar. Nós não temos como voltar para reparar o roubo, o crime, o estupro. Não tem como. Nós não temos como reparar. Mas nós vamos vivenciar aquilo que nós impusemos ao outro, além de ter a obrigação da reconciliação com o necessitado, né? É como se nós chegássemos, olha, eu não tenho, né, como, né, te devolver hoje o dinheiro que eu te roubei há 2 encarnações, não tem como, né? Mas nós temos como viver experiências onde nós vamos nos relacionar com essa pessoa, ou no nosso ambiente familiar, ou no nosso ambiente social, no nosso trabalho, em algum lugar nós vamos nos reencontrar para estabelecer a reconciliação, além de vivenciar com outros a experiência que nós impusemos a essa pessoa. Percebe como que os caminhos da reconciliação eles também são um pouquinho complexos? Por isso que Jesus diz, reconcilia-se com o teu indivíduo enquanto caminha com ele. Ou seja, se o cara está do meu lado e eu o prejudiquei, deixa eu resolver agora isso. Porque se eu não resolver agora isso e deixar para resolver no futuro, eu já não consigo mais, com a mesma pessoa, resolver a questão do prejuízo e da ofensa. Eu vou ter que resolver com um a questão do prejuízo e com outro a questão da ofensa. Ou seja, eu vou ter que obter o perdão de quem eu ofendi e a minha fragilidade vai me colocar como vítima de um outro que vai aproveitar de mim como eu aproveitei da pessoa. É por isso que Jesus, quando ele curava alguém, ele dizia, olha, vai e não tornes a pecar. Eu li uma matéria muito interessante sobre isso, que dizia que Jesus, nesse momento, ele estabelece um vínculo entre doença e comportamento, né? Aquilo que ainda hoje existe será, porque nós vamos lá no cardiologista, ele examina, né, tem um protocolo, ele vai examinar, ele vai pedir os exames, ele vai nos dar o remédio. Ele não vai perguntar para nós, olha, como é que você é emocionalmente? Pergunta, Cláudio? Pergunta. Como é que você se relaciona com a sua esposa, com o filho? Você costuma chutar o gato, o cachorro? Como é que... Não. Né? Eles nem querem investigar por que a pressão aumenta. Eles querem que a pressão fique normal. Então, joga o medicamento. Então, é isso que André Luiz vai falar também nesse capítulo. Ele vai dizer que espiritualmente existem muitos recursos que a espiritualidade utiliza para resolver o problema do vampirismo, né? Ou seja, os espíritos eles dão passe, eles dispõem de mecanismos para poder preservar a pessoa que é vítima desse processo de vampirismo. Mas ele deixa claro que a solução do problema não tem como, né? Ou seja,
Para mim resolver o problema da minha pressão arterial, se essa pressão arterial é alterada em função do meu temperamento, temperamento é a palavra que a gente utiliza para intolerância, falta de educação, né? Um monte de defeito, de vício, é temperamento, né? Então, para mim poder resolver o problema orgânico meu, nesse exemplo, eu vou ter, né, que me reeducar diante da vida. Bom, o capítulo ele é rico, nós fizemos então um resumo, né? E a gente se empolga, né, Leide? A gente fica empolgado e de repente vai roubar o tempo. Então vamos lá rapidinho. Então, olha lá, o capítulo 6 chama-se a oração. Então, nós vimos o capítulo 5, chamado Influenciação, onde eles caminham pela rua, e aí nós vimos ali a ação dos espíritos que vão se juntar a eles, aquelas entidades que não puderam entrar no trabalho, mas que permaneceram nas imediações do centro. Então, as pessoas vão chegando em casa, e aí ele diz o seguinte: após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Ele era casado, deixou a mãe e a irmã na casa da mãe e foi até a sua casa. E André Luiz fala: seguimos-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima cercado pelas duas formas escuras, aquelas entidades que estavam ligadas ao rapaz, né? Aqui ele fala a posição de vítima. Nós sabemos, né, que não era bem vítima, né? Ele estava em sofrimento, mas ele se comprazia, porque os espíritos já tinham separado, já tinham auxiliado, mas ele abria novamente as portas para aquela aproximação. Mas André Luiz fica muito sensibilizado com essa situação, e dentro do enfoque que ele dá, então ele vê que o rapaz estava sendo vítima dessas entidades, ou seja, ele não tinha nem noção do que estava acontecendo espiritualmente, que era algo muito grave. E ele vai dizer também: as observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente, aquilo que comentamos. Então, mesmo com todo o conhecimento de microbiologia, ele não tinha noção de que a microbiologia também se estendia ao mundo espiritual, ao mundo psíquico. Ele vai fazer alguns comentários interessantes. Nós pegamos um pequeno texto, mas ele fala sobre quase que todo o conhecimento médico dele. Então ele fala: conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara no outro tempo de inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Aí ele vai relacionando um monte de doença que ele conhecia, que ele tinha domínio, vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose, e vai embora. No câncer, ele diz assim: no câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficácia precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções, mas e ali? Ou seja, ele ficou profundamente impressionado, ele não tinha ideia de como tratar as pessoas que eram vítimas desses germes psíquicos vorazes, né? Que ele fez uma descrição pormenorizada e longa nos capítulos anteriores. Então ele demonstrou ali toda a indignação dele diante daquele mundo que ele não conhecia. À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Ele continua analisando esse rapaz. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros,
observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele. Estaria ele abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo. Que fazer para aliviar-lhes as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Então, olha que coisa interessante, né? Ele, como médico, ele sabia da existência dos micro-organismos e ele olhava ali no microscópio. Quando ele estava diante do doente, ele sabia que o doente era portador de determinada afecção, que havia no corpo daquele doente determinados micro-organismos, ele tinha um remédio adequado, etc. e tal. Só que na condição de desencarnado, é como se ele enxergasse, né? Ele não apenas via o corpo do doente como ele via no consultório dele, mas ele enxergava as entranhas, ele enxergava a ação voraz destes micro-organismos. Então, ele coloca, né, toda a indignação, toda a surpresa dele, toda a impotência em termos de cura. Ele, sempre que ele tinha o doente à sua frente, ele tinha ali um protocolo de tratamento. Aqui ele não tinha nada. Então, ele vai avançando. Isso, por que ele faz isso, pessoal? Para nos dar uma ideia do que acontece com a gente, né? O que acontece conosco, com os nossos amigos, né, dentro do centro espírita. Ou seja, ele coloca essa situação para que a gente entenda que isso é uma situação comum aos trabalhadores espíritas, né? Então, isso nos dá uma ideia da extensão da vigilância que nós temos que ter, e também por que Jesus recomendava tanto a vigilância e a oração. Muito bem. E aí, ele vai fazendo toda essa avaliação e vai dizendo que novas reflexões vinham na cabeça dele, né? Ou seja, aquele que ele observava naquele rapaz, né? Aquele rapaz desencarnando, como é que seria isso? Será que todo aquele mundo microbiano que devorava as suas entranhas, será que se ele desencarnasse, aquilo ou acompanharia, né? Será que a sua tessitura perispiritual seria afetada? Olha lá, atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo, havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Então, essa experiência, isso que ele estava vivendo, remetia ele àquele período em que ele estava no umbral, né? Todavia, onde o remédio salutar, onde o alívio para tamanhas angústias, como é que nós tratamos, o que a gente faz com isso? Eram os questionamentos dele. E é lógico que Alexandre vai ao socorro dele, né? E as colocações de Alexandre, elas são fantásticas, né? Fantásticas. E ele fala assim por André Luiz: vejam que eles estavam ali na frente da casa do rapaz, né? Então, o rapaz chegou, entrou, eles estão conversando ali e daqui a pouco eles vão entrar na residência, tá? Mas o diálogo ainda está ali. E Alexandre fala para ele o seguinte: estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Você começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Olha só. Quase a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela, né? A essas manifestações do vampirismo, sua dolorosa origem. Exatamente aquilo que a Cláudia estava lendo, né? Ou seja, esse problema não afeta somente, não afeta espiritualmente o homem encarnado, mas ele vai acompanhá-lo também após o seu desenlace.
E aí, nós separamos aqui uma série de frases que nos auxilia a entender essa questão. Nós pensamos essas frases dessa orientação que o Alexandre dá sobre os questionamentos de André Luiz. É um texto um pouco extenso, então nós pensamos algumas frases no momento em que Alexandre vai esclarecer André Luiz sobre essas questões. Ele diz assim: a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Olha só, né? Ele já está falando aí sobre o futuro da medicina, né? E nós sabemos que esse futuro, da forma com que André Luiz coloca, naturalmente que ele ainda está relativamente distante, né? A Cláudia e a Solange vão ter que reencarnar várias vezes ainda, para daqui a algum tempo elas, né, fazerem parte desse grupo que vai inserir dentro das ciências médicas de forma oficial essas questões, né? Olha só, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna, né? A sombra da alma, né? A sombra, tá? Então isso vai acontecer. Quanto ao combate sistemático do vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Aquilo que nós falamos, né? A medicação, né, ela controla a pressão. Agora, e a cura? Como é que faz? Aí não vai ser com a medicação, né? Aliás, muita coisa na medicina acontece assim, né? A medicina, ela mantém quadros estáveis, né, sob controle, mas a cura efetiva não depende da medicina, né? Então ele fala, quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, que também no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Ou seja, enquanto isso não for entendido, e não basta só ser entendido, né? A partir do momento em que nós entendermos isso, nós temos que viver esse novo conceito. Enquanto isso não acontecer, estaremos sujeitos a incessantes desequilíbrios, né? Por isso que nós temos crises, seja qual for a doença que temos, né? Tem época que ela fica bem, tem época que entra em crise, né? A doença mental, ela é muito assim, né? Cheia de altos e baixos. E Vitor Hugo, no livro Ar da Ascensão, ele vai retratar isso, né? A pessoa, ela entra em surto, alimentado ali pelos problemas, né, do lar, dos relacionamentos, da sociedade, etc., é internado. Aí é tratado clinicamente, direitinho, o organismo se fortalece, a pessoa se equilibra, volta para casa. Voltou para casa, em pouco tempo, novamente, haverá nova crise, porque os problemas são lá e continuam os mesmos, né? Por isso que os tratamentos em centro de atenção psicossocial, eles já contemplam essas questões, né? Por isso que são mais eficientes. Continua, então, o Alexandre, né? Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar do nosso amigo, ou seja, vamos entrar, né? Porque aqui dentro desse lar nós temos a solução para o vampirismo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes, né, aquelas duas sombras que seguiam o rapaz,
elas mostravam-se contrafeitas, e alguma coisa impedia essas entidades de entrar no interior da casa, tá? Então, é muito bonito o que André Luiz descreve agora, né? Porque a esposa dele que era ali a criatura que garantia a harmonia do lar da porta para dentro, né? E as entidades ficavam lá da porta para fora esperando ele. Na hora que ele saía, pronto, né? Elas já o dominavam de imediato. E aí, eu achei fantástico isso aqui. Nossa, como eu gostei disso. Olha o que Alexandre fala sobre o lar, né? O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime nas mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências na primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. Pessoal, olha que coisa fantástica isso, né? Olha que coisa bonita isso, tá? Então, até os objetos da nossa casa, eles são impregnados pelas nossas vibrações. Olha a importância da harmonia em casa, né? E a esposa dele era como se fosse um dínamo, né? Ela tinha vínculos com as esferas superiores do espírito, ela assimilava através da oração. Aqui fala oração e sentimentos elevados. Vamos entender que oração todo mundo faz, né? Nós, os espíritas, somos campeões quase que em orações. A questão é os sentimentos elevados, né? Oração dá para fazer sem problema. Agora, sentimentos elevados, esse estado íntimo da alma, ele requer algo mais, né, do que uma verbalização, porque a oração é um poema, né? Então nós oramos, no momento da oração nós nos emocionamos, mas e como é que fica depois, né? Então, para garantir os sentimentos elevados, nós temos que ter uma vigilância muito grande, e aí a oração tem efetivamente o seu efeito, né? Então, nós é que definimos o padrão do nosso lar, do interior da nossa casa, tá? Muito legal esse texto. E agora, nós vamos reproduzir exatamente o que aconteceu, porque não tem como eu falar. É importante que a gente sinta o que aconteceu quando ele entrou em casa, né? Ele entrou, a esposa já estava dormindo, e então ele foi no quarto e ali ele se acomodou do lado dela. Isso é o que qualquer um enxergaria se tivesse mais alguém ali. Agora vejam espiritualmente o que aconteceu, né? A descrição de André Luiz é a seguinte: o rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me a destra, ou seja, pegou o André pela mão, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve. Olha só, eles não foram entrando na casa, né? Como se o espírito pudesse entrar em qualquer lugar, né? Então, ele pegou André Luiz pela mão,
Chegou até na porta da casa, bateu na porta, de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos, ou seja, cuidar do marido. Esteja à vontade, Cecília, falou Alexandre com ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e, por alguns minutos, manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa desligada do corpo sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei, com assombro, que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções. E muito particularmente, olha só, pessoal, na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, os germes, no entanto, eles não ficavam inativos, eles reagiam. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz. No momento em curso, restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Pessoal, olha só, e pensar
que lá fora estavam aquelas formas escuras, que a hora que ele saísse, ela se vincularia novamente a ele, né? Então, vejam bem, como que não faltam recursos, não faltam possibilidades para o auxílio. E as entidades superiores, elas nunca desistem de nós, nunca desistem, né? Mas nós é que precisamos de avançar e criar as nossas defesas pessoais. Mas olha, como que ele tinha ensejo de se revigorar, de recuperar suas energias, e com isso o seu organismo e a sua mente se revitalizavam, né? E o preservava da somatização, né? Do aparecimento das doenças decorrente daquele estado de coisas. E aí, Alexandre vai falar sobre a oração. Olha que coisa bonita que ele fala, né? Porque o que eles observaram ali era um estado permanente de oração. Ele vai falar: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Pessoal, eu tenho que mandar fazer um banner com essa frase, né? Para ler a todo instante que eu olhar para a parede. E aí, ele ainda continua: os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Olha só, pessoal, olha só. Eu já li tanta coisa da oração, mas me senti assim um profundo desconhecedor depois que eu li essas frases. E finalmente, né, agora vem a grande pergunta que André Luiz faz, né? Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico, né? Ou seja, né? Aí Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele um acréscimo de misericórdia, que ele deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio, ou seja, aquela situação artificial que ela proporciona, artificial entre aspas, que ela proporciona a ele precisa de incorporar aquilo e ele garantir aquele estado de alma, né? Aí Alexandre continua: receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Olha só, nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida.
E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo, né? Quando ele diz que cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes, é lógico, se nós fomos criados por Deus, nós herdamos as características divinas. Daí a necessidade do processo evolutivo, dos mecanismos reencarnatórios, etc, etc. Para quê? Para desenvolver esses potenciais. Tá? Então, nós não podemos ficar dependente do outro. Nós temos que ser o quê? Médico vigilante de nós mesmos, né? Pessoal, esse capítulo, como todos os outros, são simplesmente fantásticos. E nós nos emocionamos porque temos a impressão de que estamos lendo pela primeira vez. E, na verdade, realmente estamos, né? É isso aí, tá bom?